primeiros minutos, Sommers definiu outro tom. O filme começa com a lenda do Rei Escorpião, um guerreiro mítico interpretado por um jovem e promissor lutador chamado Dwayne "The Rock" Johnson. Antes de ser uma das maiores estrelas do cinema, aquele era o seu primeiro papel em um grande filme. A câmera sobrevoa campos de batalha, cobertos de areia e fogo. Milhares de guerreiros rugem enquanto o sol egípcio brilha. A trilha sonora de Alan Silvestre bate como um coração acelerado. Mesmo que o CGI do Rei Escorpião tenha envelhecido mal com o tempo, na época parecia épico, um sinal de que o cinema de aventura estava evoluindo. A partir daquele momento, não era apenas um filme de múmia, era um mito sendo expandido. O que tornava o Retorno da Múmia especial não era só o espetáculo, mas o coração. A história começa anos após o primeiro filme. Rick e Evelyn agora são casados e criam o filho pequeno, Alex. Desde o primeiro instante em que os vemos brincando entre ruínas e perigos antigos, percebemos que a sequência não é apenas sobre aventura, mas sobre família. O público adorou ver Evelyn evoluir, de uma bibliotecária tímida para uma arqueóloga destemida. Rick, ainda aventureiro e impulsivo, amadureceu o suficiente para se tornar um pai protetor sem perder o brilho no olhar. A química entre Fraser e Wise é elétrica, divertida, natural e sincera. Eles não eram o casal perfeito de Hollywood, eram um casal real em um mundo irreal. Nos bastidores, Sommers queria exatamente isso, que o vínculo humano sustentasse o espetáculo. Entre tempestades de areia e rituais antigos, o coração da história deveria continuar sendo humano. Por isso, o primeiro ato mostra a família unida, em sua casa em Londres, com Alex brincando com artefatos antigos, algo que, claro, vai gerar confusão mais tarde. O filme recria as ruas londrinas dos anos 1930 em estúdios gigantes na Inglaterra, com carros antigos, figurinos autênticos e efeitos práticos. Cada detalhe exala nostalgia de aventura, o tipo de cinema em que dá vontade de se perder. O artefato central da história é o bracelete de Anubis, um objeto que conecta o mundo humano ao divino. Quando Alex o coloca acidentalmente no braço, o bracelete o liga a uma antiga profecia destinada a despertar o Rei Escorpião. Essa profecia coloca tudo em movimento, de Londres ao deserto do Egito. Imhotep retorna, ressuscitado por um culto que ainda o venera como um deus. Mais uma vez interpretado por Arnold Vosloo, o vilão mantém sua presença calma e ameaçadora, um antagonista que impõe respeito, mas desta vez suas intenções são diferentes. Ele não busca apenas poder, busca imortalidade e vingança. A sequência de sua ressurreição é um espetáculo visual, mistura maquiagem prática e efeitos digitais que para 2001 eram de ponta. Sommers usou camadas de próteses e captura de movimento, uma ousadia para o início dos anos 2000. Toda ressurreição no universo de A Múmia tem um preço. É possível enganar a morte, mas não se pode enganar o destino. Enquanto o primeiro filme equilibrava terror e humor, o Retorno da Múmia mergulha completamente no espetáculo. As cenas são maiores, o ritmo mais intenso e o mundo mais vasto. A trilha de Silvestre cresce junto, grandiosa e heróica, quase operística. Uma das sequências mais marcantes é a perseguição pelas ruas de Londres, com múmias invadindo um ônibus de 2 andares. Pura diversão cinematográfica. A combinação de dublês reais com efeitos digitais ainda impressiona. Brendan Fraser fez a maioria dos próprios stunts, muitas vezes se machucando, mas insistindo em manter o realismo das cenas. Naquela perseguição caótica, o que você vê é raro hoje: peso real, perigo real, diversão real.
Esse equilíbrio entre tensão e comédia é o segredo da franquia. As múmias assustam, mas o público ri. Essa é a assinatura de Stephen Sommers. Ele entende que a melhor aventura é aquela que te faz sorrir enquanto te assusta. O Retorno da Múmia fez algo ambicioso. Expandiu o próprio universo antes de universos compartilhados se tornarem moda. O arco do Rei Escorpião, por exemplo, gerou um spin-off e lançou a carreira cinematográfica de Dwayne Johnson. Mas o verdadeiro tema do filme é o ciclo. A história se repete, o amor renasce, o mal nunca morre, apenas dorme. As múmias não são apenas monstros, são metáforas da memória, das coisas que enterramos, mas nunca esquecemos. E é isso que faz o filme funcionar até hoje. Por baixo da ação e da fantasia, é uma história sobre legado, sobre como as escolhas de uma geração assombram a próxima. Para Rick e Evelyn, significa proteger o filho de uma maldição que não lhes pertence. O Retorno da Múmia não tenta ser sutil, ele joga tudo na tela: tempestades de areia, amores impossíveis, profecias, escaravelhos e humor. Mas em meio a esse caos controlado, ele faz algo essencial: faz o público se importar com seus personagens. E é por isso que a franquia sobreviveu. Ela nunca foi sobre a múmia, sempre foi sobre os vivos. A verdadeira aventura não é sobre o tesouro, é sobre o que estamos dispostos a perder para protegê-lo. Assim, o palco está montado para o que vem a seguir. Uma jornada que vai testar Rick, Evelyn e Alex como nunca antes. A paz que Rick e Evelyn O'Connell construíram começa a ruir quando o pequeno Alex, curioso e destemido, encontra um artefato escondido: o bracelete de Anubis. Ele o coloca no braço sem entender o poder que acabou de liberar. De repente, visões tomam conta da criança. O deserto, templos antigos, um exército dourado esperando por ordens. O bracelete o conecta ao próprio Rei Escorpião, e uma contagem regressiva invisível começa. Alex tem apenas 7 dias antes que o bracelete o leve até a cidade perdida de Amsher, onde o destino do mundo será decidido. O destino não pede permissão. Ele simplesmente prende o bracelete no seu pulso e te arrasta até o fim. Enquanto isso, um novo grupo de seguidores fanáticos surge: o culto de Imhotep, determinado a ressuscitar o antigo sacerdote para que ele use o poder do bracelete e comande o exército do Rei Escorpião. A cena da ressurreição de Imhotep é uma das mais marcantes do filme. Um espetáculo visual que mistura efeitos práticos com CGI de ponta, para a época. Em um templo sombrio, banhado por tochas, os servos do mal realizam o ritual. A areia se levanta, o chão treme, e aos poucos a carne volta a cobrir o corpo mumificado de Imhotep. É um momento tanto de horror quanto de reverência. Interpretado novamente por Arnold Vosloo, o personagem retorna com uma presença magnética. Ele não precisa gritar para ser ameaçador. Seu olhar transmite séculos de dor, ódio e ambição. Imhotep é o tipo de vilão que não busca destruição pelo prazer. Ele busca ordem, o seu tipo de ordem, e é isso que o torna assustador. Mas há algo novo em jogo: o amor. Sua amada Ankh-Sunamun também retorna, reencarnada em um novo corpo. Eles são 2 fantasmas tentando recuperar uma vida roubada pela história. Quando Alex é sequestrado pelos seguidores de Imhotep, a aventura realmente começa. Rick e Evelyn, agora pais em desespero, precisam seguir as pistas deixadas pelo próprio filho, desenhos, símbolos e sonhos que o bracelete o obriga a criar. Cada parada é uma corrida contra o tempo e contra forças sobrenaturais. As visões de Alex se tornam cada vez mais intensas, e Evelyn começa a perceber algo estranho. Ela própria tem lembranças que não são dela, visões do Egito Antigo, de templos dourados e de uma mulher guerreira chamada Nefertiti, filha do faraó Seti I. Essas visões revelam um dos maiores segredos da história.
Evelyn é a reencarnação de Nefertiti, a guardiã original do bracelete de Anubis, e Imhotep e Ankh-Sunamun foram os responsáveis por trair o faraó. De repente, o passado deixa de ser lenda e se torna espelho. O tempo se dobra e a história começa a cobrar suas dívidas. O filme se transforma em uma aventura de viagem, uma caravana cruzando desertos, ruínas e tempestades de areia. A fotografia muda, os tons ficam dourados, o sol mais forte e o mundo parece vivo. Rick, que sempre foi o homem da ação, agora se vê guiado por algo muito maior que coragem, o amor pela família. Evelyn, antes estudiosa e racional, se torna uma mulher dividida entre ciência e destino. Há uma bela contradição aqui. Os heróis que passaram o primeiro filme lutando contra o sobrenatural, agora percebem que são parte dele. Às vezes, o herói descobre que o maior mistério não está nas ruínas antigas, mas dentro dele mesmo. Enquanto isso, Imhotep e Ankh-Sunamun seguem seus próprios caminhos. Eles acreditam que o poder do bracelete de Anubis vai lhes permitir dominar o exército do rei Escorpião, e assim o mundo. Mas o bracelete é traiçoeiro. Ele pertence aos deuses, não aos mortais, e o preço para usá-lo será alto. Uma das sequências mais intensas do filme acontece no trem egípcio, uma mistura de ação clássica com aventura moderna. Rick e sua equipe enfrentam os servos de Imhotep em cima de vagões em movimento, com o deserto passando em alta velocidade ao fundo. Cada soco, cada salto, cada tiro é filmado com energia física e real. Sommers queria que o público sentisse o perigo, e conseguiu. É aqui que a essência do filme se revela. Não se trata apenas de vencer monstros, mas de lutar pelo que se ama. Rick arrisca a vida não por glória, mas por Alex. Evelyn não é uma donzela em perigo. Ela é a alma da história, guiando o grupo com coragem e fé. À medida que a jornada continua, o passado começa a se misturar com o presente. Evelyn tem visões de Nefertiti enfrentando Ankh-Sunamun em um duelo milenar. Essas cenas são filmadas com elegância, misturando emoção, memória e destino. Os figurinos, o design dos templos, a coreografia das lutas, tudo tem um toque de misticismo e nostalgia. Não são apenas memórias, são ecos de uma vida que ainda quer ser vivida. Essas visões fortalecem Evelyn e fazem Rick entender que o verdadeiro poder da família não vem de músculos ou armas, vem da fé uns nos outros. Em um acampamento sob o céu estrelado, Rick e Evelyn compartilham um momento de calma. Ela confessa que está com medo, não da morte, mas do que pode acontecer com Alex se falharem. Rick, sempre o cético, responde com algo simples, mas poderoso: "Eu não acredito em destino. Eu acredito em nós." É o tipo de frase que define o espírito do filme. Aventura e emoção, mas sempre ancoradas em amor e humanidade. Essa é a magia de O Retorno da Múmia. Ele nunca deixa de ser humano, mesmo quando lida com deuses. O retorno da múmia acelera como o bracelete em torno do pulso de Alex. Cada minuto conta, cada visão é uma pista, e cada passo os leva mais fundo no coração do Egito Antigo. Os O'Connells não estão apenas tentando salvar o filho, estão tentando impedir que o próprio passado destrua o futuro. O tempo não é um inimigo, é um lembrete de que o amor precisa ser mais rápido que o destino. E com o amanhecer sobre as dunas douradas, a família parte em direção a Am-Sher, onde deuses, homens e monstros se encontrarão uma última vez. À medida que o retorno da múmia avança, o Egito volta a ser o protagonista silencioso da história. As dunas parecem se mover com vida própria. Os ventos sussurram nomes antigos, e o sol queima com a mesma fúria dos deuses esquecidos. Rick
Evelyn, Jonathan e Ardeth Bay agora seguem uma trilha mística, um caminho que Alex, involuntariamente, está traçando com as visões que o bracelete de Anubis envia. Cada vez que o garoto toca um novo símbolo, o artefato brilha e o mapa se revela aos poucos. O deserto não é um vazio, é um espelho, e nele o passado observa o presente com olhos de areia. Mas o tempo está se esgotando. O bracelete está começando a consumir Alex, e o que começou como uma aventura de resgate começa a se transformar em uma corrida espiritual. Enquanto isso, do outro lado do deserto, Imhotep e Ankh-Sunamun avançam com seu exército de seguidores, guiados pela promessa do poder do rei escorpião. Imhotep sabe que precisa de Alex vivo. O bracelete está preso ao garoto, e apenas o portador pode abrir o caminho para Am-Sher. Mas o tempo o pressiona também. Se a jornada demorar demais, o poder do bracelete será perdido, e o rei escorpião continuará adormecido para sempre. A tensão cresce. Evelyn e Rick não estão apenas enfrentando Imhotep, estão enfrentando a própria história. A cada templo que atravessam, Evelyn tem visões mais vívidas. Ela se vê como Nefertiri, filha do faraó, treinada como guerreira e guardiã do bracelete de Anubis. Essas lembranças não são apenas memórias, são lembranças genéticas, espirituais, que a conectam à batalha original entre Nefertiri e Ankh-Sunamun. O passado nunca morre, ele apenas muda de rosto e volta para terminar o que começou. Evelyn é o coração da história, e aqui ela assume seu papel por completo. De uma intelectual curiosa, ela se torna uma mulher que entende que o conhecimento também é uma arma. Quando todos ao redor perdem a fé, é ela quem mantém a calma. Rachel Weisz entrega uma performance poderosa, suave e forte ao mesmo tempo. Ela não é uma heroína porque luta com espadas, mas porque entende o peso da história e a coragem de enfrentá-la. Há um momento belíssimo em que ela explica a Jonathan que talvez tudo o que está acontecendo seja parte de algo maior, que talvez ela e Rick tenham sido escolhidos não por acaso, mas porque o destino deles estava escrito nas areias há séculos. Às vezes, as pessoas certas aparecem no tempo errado, para consertar o que o tempo quebrou. Enquanto os O'Connells seguem por templos e ruínas, o filme retoma um dos elementos visuais mais icônicos da franquia: as tempestades de areia vivas. Imhotep, agora no auge de seus poderes, invoca uma nova tempestade, uma muralha colossal de poeira com seu rosto esculpido pelos ventos. É uma homenagem ao primeiro filme, mas maior, mais intensa, mais apocalíptica. Rick, pilotando um dirigível com seu novo aliado Easy, tenta escapar enquanto a tempestade os persegue como uma fera mitológica. A cena é pura energia, mistura efeitos práticos, miniaturas e CGI com uma precisão incrível. Mesmo com o espetáculo, o que se destaca é a humanidade dos personagens, o medo real, o amor que move cada ação. O que torna o impossível suportável não é a coragem, é o amor que o empurra adiante. Depois de tantas provações, Alex finalmente consegue guiar o grupo até as fronteiras de Am-Sher, a cidade perdida, onde o exército do rei escorpião aguarda. Mas há um problema. Imhotep está logo atrás. O bracelete começa a brilhar com força. Alex sente a presença de algo imenso se aproximando, como se o próprio deserto estivesse despertando. Evelyn percebe que o local é o mesmo das visões que ela tem tido como Nefertiri. Ela entende, finalmente, que está destinada a proteger aquele portal, assim como sua encarnação anterior o fez há milênios. Mas o destino não poupa ninguém. Em uma emboscada repentina, o grupo de Imhotep alcança os heróis. Um confronto épico começa. O embate entre Evelyn,
como Nefertiti e Ankh-Sunamun, é um dos pontos altos do filme, e um dos mais simbólicos. As duas mulheres não estão apenas lutando entre si, estão lutando contra séculos de dor, ciúme e culpa. As coreografias são elegantes, cheias de movimentos que misturam dança e combate. Os trajes, as armas, a trilha sonora, tudo parece carregado de energia espiritual. É uma batalha entre o amor que protege e o amor que consome. Enquanto os homens lutam por poder, as mulheres lutam por memória. E é isso que torna essa batalha eterna. Evelyn vence, mas não sem custo. Em meio à luta, ela é ferida mortalmente, e Rick a segura nos braços enquanto o templo desmorona. A dor na cena é real. A música de Alan Silvestre diminui, e o silêncio toma conta. Rick chora, e Alex, em desespero, tenta despertar o bracelete para salvar a mãe. Enquanto Evelyn morre, o bracelete começa a pulsar. De repente, o tempo parece parar. Alex sente algo, uma presença antiga, uma força divina. O bracelete cria uma ponte espiritual. Evelyn é envolta por uma luz dourada, e sua alma é levada ao limiar entre os mundos. Rick, desesperado, parte em busca da lendária pirâmide de Ahmsher, acreditando que lá poderá trazê-la de volta. Mas ele não sabe que para salvar uma alma é preciso enfrentar o próprio destino. Há amores que nem mesmo os deuses conseguem separar, porque foram escritos antes da criação do mundo. Essa parte de O Retorno da Múmia marca a virada emocional do filme. O espetáculo visual dá lugar ao drama humano. Rick, antes o herói destemido, agora é um homem quebrado tentando recuperar o que ama. Evelyn, mesmo entre a vida e a morte, se torna o elo entre mundos. Alex, a criança que brincava com artefatos, agora carrega nas mãos o poder dos deuses. Não há aventura maior do que lutar para recuperar o coração de quem você ama. E assim, com as sombras do Egito se movendo sob a lua cheia, a jornada chega à beira de seu clímax, onde o amor, o destino e a eternidade finalmente se encontrarão. O vento sopra diferente. As areias que antes dormiam agora se erguem, como se o próprio Egito respirasse novamente. Rick e Alex chegam às portas da lendária cidade de Ahmsher, o coração da profecia. Diante deles, uma paisagem que parece saída dos sonhos. Uma pirâmide dourada cercada por estátuas gigantes de Anubis e rios de fogo que cortam o deserto. Mas o tempo é cruel. O bracelete de Anubis começa a brilhar intensamente no braço de Alex. A contagem regressiva chega ao fim. O portal do exército do rei Escorpião se abre e o chão treme. O deserto não é apenas um túmulo, é um relógio, e o tempo dos deuses acabou de despertar. Imhotep surge imponente, conduzindo Ankh-Sunamun e seus servos. Rick e Imhotep se encaram como dois homens que já perderam tudo. Um luta pelo amor que ainda vive, o outro luta pelo amor que o passado nunca deixou descansar. Dentro da pirâmide de Ahmshere, o espaço parece respirar. As paredes brilham com hieróglifos em movimento, e o chão vibra como um coração antigo. É ali que o rei Escorpião está adormecido, um guerreiro que vendeu sua alma a Anubis em troca de poder eterno. A lenda dizia que aquele que despertasse o rei Escorpião controlaria seu exército, mas o que ninguém entendeu é que para controlar o poder dos deuses é preciso pagar o preço dos mortais. Todo poder que vem do inferno traz consigo a eternidade da dor. Quando o portal se abre completamente, o ar se enche de um rugido, metade humano, metade animal. Do centro da pirâmide emerge a criatura, o rei escorpião, metade homem, metade escorpião, com olhos de fogo e força de 1000 exércitos. E sim, ali está Dwayne "The Rock" Johnson, em seu primeiro grande papel, ainda que envolto em CGI ousado para a época. Hoje, o visual é lembrado com certo humor, mas o conceito continua poderoso.
O Rei Escorpião é o símbolo do desejo humano de desafiar a morte e do preço de tentar ser mais do que humano. Enquanto a batalha começa, Evelyn, ainda inconsciente entre a vida e a morte, é envolta por uma luz dourada. Alex, chorando, segura o bracelete e pede ajuda. O artefato reage, e de repente uma presença feminina surge. Nefertiti, o espírito guerreiro dentro de Evelyn. Ela toca o menino e sussurra: "O amor é a chave entre os mundos." O bracelete brilha, e Evelyn desperta. Ela respira ofegante, viva outra vez. Rick a abraça sem palavras. É o reencontro de duas almas que desafiaram até os deuses para ficarem juntas. Não há magia mais poderosa que o amor de quem não aceita o fim. Imhotep vê a ressurreição de Evelyn e percebe que perdeu o controle da profecia. Ele entra na pirâmide e encara o próprio Rei Escorpião. O deus oferece a ele o poder, mas apenas se ele derrotar o intruso que ousar desafiar o destino. Rick surge, armado com a lança sagrada de Osíris, o único artefato capaz de matar o Rei Escorpião. É o confronto final, homem contra monstro, amor contra ambição. A luta é brutal, física e simbólica. Cada golpe ecoa como um trovão. O bracelete cria uma ponte espiritual. Evelyn é envolta por uma luz dourada, e sua alma é levada ao limiar entre os mundos. A câmera se move com caos controlado, a assinatura de Stephen Sommers, misturando velocidade, poeira e emoção. O herói não luta porque quer vencer, ele luta porque não sabe viver sem tentar. Rick, ferido, finalmente crava a lança no coração do Rei Escorpião. A criatura ruge, o templo começa a desmoronar, e o exército de Anubis, prestes a despertar, se dissolve em poeira. O sacrifício está completo. Enquanto o templo desmorona, Imhotep e Rick ficam frente a frente sobre uma ponte suspensa sobre o abismo. Abaixo deles, o portal para o submundo se abre. Rick segura Evelyn e Alex, tentando escapar. Imhotep estende a mão, pedindo ajuda, não como vilão, mas como homem. Por um breve momento, Rick quase o salva. Mas então Anck-su-namun, sua amada, corre em pânico e o abandona. O olhar de Imhotep muda. Em segundos, ele entende tudo. O amor que ele destruiu, a eternidade que escolheu. Ele solta a borda e se entrega ao abismo. No fim, até os imortais aprendem que a solidão é o verdadeiro castigo. O templo desaba. As paredes se quebram como ondas de pedra e fogo. Rick, Evelyn e Alex correm, enquanto Jonathan tenta pegar um tesouro pelo caminho, como sempre. O dirigível os espera do lado de fora, pilotado por Izzy, que grita: "Vocês demoram mais do que as múmias!" Eles pulam, e o dirigível decola no exato instante em que a pirâmide afunda em um mar de areia e luz. O sol nasce. O Egito volta a dormir. Rick e Evelyn se abraçam, cobertos de poeira e lágrimas. Alex segura a mão deles, e Jonathan sorri, porque de alguma forma eles sobreviveram mais uma vez. A aventura acabou, mas o amor deles nunca mais será o mesmo. A batalha final de O Retorno da Múmia é mais do que ação e efeitos. É uma metáfora. O Rei Escorpião representa a ambição humana de dominar o que não pode ser controlado. Imhotep representa o amor corrompido pelo ego. Rick e Evelyn representam a humanidade que persiste, mesmo em meio à tragédia. Os deuses podem criar reinos, mas são os humanos que dão sentido à eternidade. O clímax de O Retorno da Múmia é uma celebração de tudo o que o cinema de aventura pode ser: grandioso, romântico, exagerado e cheio de coração. É o tipo de história que mistura risadas e lágrimas, monstros e amor, destino e liberdade. O filme termina onde tudo começou, com a família unida e o deserto silencioso. Mas agora, o Egito não é apenas cenário, é testemunha. O tempo levou faraós, impérios e exércitos, mas o amor de um homem e uma mulher conseguiu sobreviver.
E, enquanto o dirigível some no horizonte, uma coisa fica clara: a múmia pode ter retornado, mas o que realmente renasceu foi a fé no poder eterno do amor e da família. O sol nasce sobre o deserto. A areia, que momentos antes engolia a pirâmide de Am-Sher, agora brilha em tons dourados, como se o Egito respirasse aliviado. Rick, Evelyn e Alex observam o horizonte do dirigível, exaustos, cobertos de poeira e suor, mas sorrindo. Eles sobreviveram à fúria dos deuses, à ambição dos homens e ao peso do destino. Não ganharam tesouros, mas trouxeram algo muito mais valioso, uns aos outros. Há vitórias que não brilham, mas que iluminam o coração. Jonathan, como sempre, faz uma piada sobre o ouro perdido, e Rick responde com seu humor seco. É o momento de leveza depois do caos, a calmaria que o público tanto esperava. Mas há também uma sensação de melancolia, porque, no fundo, todos sabem que aquele tipo de aventura não volta. Enquanto o dirigível sobrevoa o deserto, o filme faz algo sutil e poderoso. Mostra o Egito de cima, imenso, silencioso e eterno. É como se dissesse: a história acabou, mas as lendas continuam. E esse é o verdadeiro segredo de O Retorno da Múmia. Ele não termina. Ele deixa espaço para a imaginação, para o IC que vive na cabeça do público muito depois dos créditos subirem. Os melhores filmes não acabam quando a tela escurece. Eles continuam ecoando dentro de nós. E foi exatamente isso que aconteceu. O sucesso do filme foi gigantesco. Com um orçamento em torno de 98 milhões de dólares, arrecadou mais de 430 milhões pelo mundo. A Universal sabia, o público não queria apenas múmias, queria aventura com coração, e desse sucesso nasceu O Escorpião Rei, 2002, o spin-off estrelado por Dwayne "The Rock" Johnson, que consolidou sua transição da luta livre para o cinema. O universo de A Múmia havia se expandido, e Hollywood percebeu que havia ouro escondido nas areias do Egito. O segredo da franquia A Múmia nunca foi apenas o espetáculo, foi o equilíbrio. Stephen Sommers entendeu que o público queria algo mais do que efeitos especiais. Ele queria sentir algo. Rick O'Connell era o herói imperfeito, corajoso, mas vulnerável. Evelyn era o cérebro e o coração, curiosa e destemida. Jonathan era o alívio cômico, mas também o símbolo do humano comum, aquele que erra, teme, mas segue adiante. Esses personagens funcionam porque são reais dentro de um mundo impossível. Eles não enfrentam apenas monstros, enfrentam o medo, a perda e o amor. O público não volta pelos deuses, ele volta pelas pessoas que os desafiam. E é exatamente isso que mantém O Retorno da Múmia vivo até hoje. Mais de 2 décadas depois, ele ainda é lembrado não só por suas cenas de ação, mas pelo sentimento de aventura genuína que transmite. Nos anos 2000, O Retorno da Múmia reacendeu algo que Hollywood havia perdido: o espírito do cinema de aventura clássico. Era um filme que misturava tudo: romance, comédia, terror, mitologia, ação, e ainda assim mantinha o equilíbrio perfeito. A trilha sonora de Alan Silvestre dá o tom: heróica, misteriosa, emocional. A fotografia brinca com contrastes: o ouro do deserto e o azul do céu, o brilho do fogo e a sombra das pirâmides, e os efeitos práticos, que combinavam CGI com cenários reais, davam peso e textura às cenas, algo que muitos blockbusters modernos perderam. Assistir O Retorno da Múmia hoje é como abrir uma garrafa antiga. O sabor da aventura ainda está lá, e por trás das explosões, a poesia. O filme fala sobre vida após a morte, mas também sobre o que deixamos para trás enquanto vivemos.
Rick e Evelyn não são apenas exploradores, são pessoas tentando preservar histórias, memórias e o amor que resiste ao tempo. O filme também traz reflexões profundas, escondidas sob a ação e o humor. Imhotep, por exemplo, não é um vilão comum, ele é trágico, um homem preso entre o amor e a maldição. Sua jornada é o espelho sombrio da de Rick. Ambos amam intensamente, mas um sacrifica tudo pelos outros, enquanto o outro destrói tudo por si mesmo. O bem e o mal, no fim, não estão nos deuses, estão nas escolhas humanas. Evelyn representa o equilíbrio. Ela é a ponte entre o antigo e o moderno, entre o misticismo e a razão. Ela simboliza o poder do conhecimento, a ideia de que compreender o passado é a única forma de não repeti-lo. Alex, o filho, traz a mensagem final, a herança. Ele é a nova geração, curiosa, teimosa e disposta a aprender com os erros dos pais. O Retorno da Múmia mostra que o verdadeiro legado não está nos templos, mas nas histórias que contamos e nos amores que mantemos vivos. Mais de 20 anos depois, O Retorno da Múmia continua influenciando o cinema. Muitos filmes tentaram replicar sua fórmula, aventura, humor e mitologia, mas poucos conseguiram capturar o mesmo espírito. Brendan Fraser, que viveu o auge de sua carreira com este papel, se tornou sinônimo de herói carismático. Sua interpretação não era sobre força, era sobre empatia. Ele nos lembrava que heróis também sangram, erram e amam. Rachel Weisz, por sua vez, elevou Evelyn a um ícone feminino de aventura. Inteligente, corajosa e emocionalmente complexa. Ela abriu caminho para outras heroínas fortes, em um tempo em que o cinema ainda não valorizava tanto esse tipo de personagem. O legado de A Múmia não é apenas cinematográfico, é emocional. É a lembrança de que o cinema pode ser épico e humano ao mesmo tempo. Talvez o maior triunfo de O Retorno da Múmia seja sua atmosfera atemporal. Mesmo com o avanço da tecnologia e a chegada de efeitos mais sofisticados, o filme mantém um charme que não pode ser recriado digitalmente. É o toque artesanal, os figurinos reais, as locações autênticas, o humor sincero. É um tipo de cinema que vem do coração, não apenas do computador. Existem filmes que impressionam os olhos, e existem filmes que ficam na alma. O Retorno da Múmia é o segundo tipo. Assistir a ele hoje é como revisitar uma memória querida. A nostalgia não está apenas na imagem, mas no sentimento de viver algo grandioso e mágico. O tipo de emoção que faz o público lembrar por que ama o cinema. E assim, chegamos ao fim. Não apenas de uma história sobre múmias e deuses, mas de uma celebração do cinema como arte e emoção. O Retorno da Múmia, 2001, é mais do que uma sequência. É um lembrete de que as aventuras que mais nos marcam não são sobre monstros ou tesouros, mas sobre quem escolhemos ser quando o destino nos testa. Rick e Evelyn O'Connell mostraram que o amor verdadeiro pode atravessar séculos, desafiar maldições e até enganar a morte. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanto tempo, o público ainda volte para o Egito, sempre que ouve aquele som de vento e areia. Porque algumas histórias nunca morrem, elas apenas dormem, esperando o coração certo para despertá-las novamente. O deserto, mais uma vez, repousa em silêncio. A poeira se assenta sobre os vestígios da pirâmide perdida, e o vento sopra como um suspiro do tempo. Nada resta de Am-Sher, apenas memórias, gravadas nas areias que tudo viram e tudo esquecem. Mas, de certa forma, o Retorno da Múmia nunca terminou. A história continua viva, não nas ruínas, mas no coração de quem a assistiu. Cada geração que revisita o filme revive a mesma sensação, o misto de aventura, medo e encanto, que só o cinema clássico consegue despertar. As histórias que amamos não morrem.
Elas apenas mudam de forma e continuam sussurrando no vento. E é exatamente isso que essa saga fez. Mesmo após mais de 2 décadas, ainda sentimos o eco do riso de Jonathan, o olhar destemido de Rick e a doçura corajosa de Evelyn. O tempo é o verdadeiro vilão e também o herói dessa história. O Egito retratado em O Retorno da Múmia é uma metáfora do próprio cinema. Antigo, imortal e cheio de segredos que resistem à passagem dos anos. Os filmes mudam, os estilos mudam, mas o fascínio pelas grandes aventuras permanece. Cada vez que o público revisita essa história, há algo novo para descobrir. Um detalhe, uma emoção, uma lembrança. O tempo pode envelhecer os efeitos, mas nunca apaga a emoção. E talvez esse seja o maior poder do filme, transformar o efêmero em eterno. Assim como as múmias guardam o passado, o cinema guarda os sentimentos que vivemos dentro da sala escura. É impossível falar do legado de O Retorno da Múmia sem falar de Brendan Fraser. Seu Rick O'Connell é um dos heróis mais humanos já vistos nas telas. Ele não é invencível, ele sangra, teme, ri, ama, e é justamente isso que o torna inesquecível. Fraser interpretou Rick como um homem comum colocado em situações extraordinárias, e sua entrega física e emocional foi real. Muitas de suas cenas de ação foram feitas sem dublês, com quedas, socos e dores reais. Mas o que o público sentiu, mais do que admiração, foi empatia. Rick é o tipo de herói que a gente quer ter como amigo. O cara que arrisca tudo, mas sempre com um sorriso. Ser herói não é nunca sentir medo, é continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. E hoje, vendo o retorno triunfal de Brendan Fraser com o reconhecimento merecido, é impossível não lembrar do brilho que começou ali, nas areias de A Múmia. Evelyn Carnahan O'Connell, interpretada por Rachel Weisz, é muito mais que uma companheira de herói. Ela é o coração intelectual e emocional do filme. Enquanto Rick luta com músculos, Evelyn luta com sabedoria, e ambas as forças são igualmente poderosas. Weisz trouxe uma profundidade rara à personagem, um equilíbrio entre curiosidade científica e coragem espiritual. Ela não teme o desconhecido, ela o estuda, o respeita e o enfrenta. Evelyn nos ensinou que conhecimento também é uma forma de coragem. Seu arco, de bibliotecária tímida a aventureira lendária, é uma das transformações mais inspiradoras do cinema de aventura. E o amor entre ela e Rick não é um romance de roteiro, é parceria, cumplicidade e humor genuíno. Juntos, eles criaram algo raro, um casal de heróis igualmente fortes, que se completam sem se anular. O Retorno da Múmia pertence a uma linhagem de filmes que hoje quase não existem mais. É herdeiro de clássicos como Indiana Jones, Lawrence da Arábia e As Minas do Rei Salomão, mas também abriu caminho para o cinema moderno de fantasia e ação. Ele provou que o público ainda ama mistério, descoberta e emoção real, não apenas explosões. O filme combina o toque artesanal do cinema antigo com o entusiasmo visual dos anos 2000. E ao contrário de muitas produções que envelhecem mal, O Retorno da Múmia permanece fresco porque é feito com alma. Não é o orçamento que torna um filme inesquecível, é o coração batendo por trás das câmeras. Por trás das múmias, das pirâmides e dos deuses, o filme fala sobre algo universal, a busca por conexão, entre pais e filhos, entre amantes, entre passado e presente. Rick e Evelyn lutam não apenas contra maldições, mas contra o esquecimento, contra a ideia de que o tempo apaga tudo. E ao salvar Alex, eles também salvam a si mesmos, reencontrando a fé, a coragem e o sentido de família. O verdadeiro tesouro não está enterrado no deserto, mas nas pessoas que escolhemos proteger. Essa é a mensagem que faz O Retorno da Múmia transcender o gênero.
Por trás da fantasia há humanidade. Por trás do espetáculo há amor. O impacto de O Retorno da Múmia ultrapassa gerações. Mesmo hoje, ele continua sendo redescoberto, seja por adultos nostálgicos ou jovens que o encontram pela primeira vez nas plataformas digitais. Ele representa um tipo de cinema que mistura ingenuidade e grandiosidade, aquele que te faz sonhar sem precisar de cinismo. E, em um mundo saturado de efeitos e franquias, é quase reconfortante lembrar que uma boa história ainda pode começar com algo tão simples quanto uma aventura em família. Alguns filmes passam, outros permanecem, mas poucos conseguem se tornar lembranças que você sente, não apenas recorda. O tempo passou, mas o encanto de O Retorno da Múmia, 2001, continua o mesmo. Ele é uma cápsula do que o cinema pode ser quando feito com paixão. Uma mistura de mitologia, emoção e magia que transcende décadas. Rick, Evelyn e Alex talvez nunca voltem às telas como antes, mas eles vivem em cada fã que se emociona ao ouvir a trilha de Alan Silvestre, em cada risada ao ver Jonathan tropeçando, em cada suspiro diante do pôr do sol sobre o deserto. O Egito pode ter muitas tumbas, mas a mais preciosa delas é a memória. E talvez, no fim das contas, essa seja a verdadeira lição da saga. A imortalidade não está em desafiar a morte, está em viver uma história que o mundo nunca se cansa de contar. É 2001. Os desertos do Egito estão chamando novamente. As múmias ainda não terminaram conosco. Quando O Retorno da Múmia chegou aos cinemas, o público já sabia no que estava se metendo. O primeiro, A Múmia, 1999, tinha sido um sucesso inesperado, misturando aventura clássica, humor afiado e um toque de terror. Não era apenas outro filme de ação. Era uma carta de amor aos velhos seriados de aventura, um estilo que Hollywood não abraçava há décadas. 2 anos depois, o diretor Stephen Sommers queria ir além, não apenas continuar a história, mas ampliar o universo. Ele descreveu a sequência como Indiana Jones encontra a ressurreição digital. A Universal Pictures acreditou totalmente na ideia. Dobrou o orçamento e trouxe de volta Brendan Fraser e Rachel Weisz como Rick e Evelyn O'Connell, o casal carismático que o público havia adotado como heróis. Desde os primeiros minutos, Sommers definiu outro tom. O filme começa com a lenda do Rei Escorpião, um guerreiro mítico interpretado por um jovem e promissor lutador chamado Dwayne "The Rock" Johnson. Antes de ser uma das maiores estrelas do cinema, aquele era o seu primeiro papel em um grande filme. A câmera sobrevoa campos de batalha cobertos de areia e fogo. Milhares de guerreiros rugem enquanto o sol egípcio brilha. A trilha sonora de Alan Silvestre bate como um coração acelerado. Mesmo que o CGI do Rei Escorpião tenha envelhecido mal com o tempo, na época parecia épico, um sinal de que o cinema de aventura estava evoluindo. A partir daquele momento, não era apenas um filme de múmia, era um mito sendo expandido. O que tornava O Retorno da Múmia especial não era só o espetáculo, mas o coração. A história começa anos após o primeiro filme. Rick e Evelyn agora são casados e criam o filho pequeno, Alex. Desde o primeiro instante em que os vemos brincando entre ruínas e perigos antigos, percebemos que a sequência não é apenas sobre aventura, mas sobre família. O público adorou ver Evelyn evoluir, de uma bibliotecária tímida para uma arqueóloga destemida. Rick, ainda aventureiro e impulsivo, amadureceu o suficiente para se tornar um pai protetor sem perder o brilho no olhar.
A química entre Fraser e Wise é elétrica, divertida, natural e sincera. Eles não eram o casal perfeito de Hollywood, eram um casal real em um mundo irreal. Nos bastidores, Sommers queria exatamente isso, que o vínculo humano sustentasse o espetáculo. Entre tempestades de areia e rituais antigos, o coração da história deveria continuar sendo humano. Por isso, o primeiro ato mostra a família unida, em sua casa em Londres, com Alex brincando com artefatos antigos, algo que, claro, vai gerar confusão mais tarde. O filme recria as ruas londrinas dos anos 1930 em estúdios gigantes na Inglaterra, com carros antigos, figurinos autênticos e efeitos práticos. Cada detalhe exala nostalgia de aventura, o tipo de cinema em que dá vontade de se perder. O artefato central da história é o bracelete de Anubis, um objeto que conecta o mundo humano ao divino. Quando Alex o coloca acidentalmente no braço, o bracelete o liga a uma antiga profecia destinada a despertar o rei Escorpião. Essa profecia coloca tudo em movimento, de Londres ao deserto do Egito. Imhotep retorna, ressuscitado por um culto que ainda o venera como um deus. Mais uma vez interpretado por Arnold Vosloo, o vilão mantém sua presença calma e ameaçadora, um antagonista que impõe respeito, mas desta vez suas intenções são diferentes. Ele não busca apenas poder, busca imortalidade e vingança. A sequência de sua ressurreição é um espetáculo visual, mistura maquiagem prática e efeitos digitais que para 2001 eram de ponta. Sommers usou camadas de próteses e captura de movimento, uma ousadia para o início dos anos 2000. Toda ressurreição no universo de A Múmia tem um preço. É possível enganar a morte, mas não se pode enganar o destino. Enquanto o primeiro filme equilibrava terror e humor, o retorno da Múmia mergulha completamente no espetáculo. As cenas são maiores, o ritmo mais intenso e o mundo mais vasto. A trilha de Silvestre cresce junto, grandiosa e heróica, quase operística. Uma das sequências mais marcantes é a perseguição pelas ruas de Londres, com múmias invadindo um ônibus de 2 andares. Pura diversão cinematográfica. A combinação de dublês reais com efeitos digitais ainda impressiona. Brendan Fraser fez a maioria dos próprios stunts, muitas vezes se machucando, mas insistindo em manter o realismo das cenas. Naquela perseguição caótica, o que você vê é raro hoje: peso real, perigo real, diversão real. Esse equilíbrio entre tensão e comédia é o segredo da franquia. As múmias assustam, mas o público ri. Essa é a assinatura de Stephen Sommers. Ele entende que a melhor aventura é aquela que te faz sorrir enquanto te assusta. O Retorno da Múmia fez algo ambicioso. Expandiu o próprio universo antes de universos compartilhados se tornarem moda. O arco do Rei Escorpião, por exemplo, gerou um spin-off e lançou a carreira cinematográfica de Dwayne Johnson. Mas o verdadeiro tema do filme é o ciclo. A história se repete, o amor renasce, o mal nunca morre, apenas dorme. As múmias não são apenas monstros, são metáforas da memória, das coisas que enterramos, mas nunca esquecemos. E é isso que faz o filme funcionar até hoje. Por baixo da ação e da fantasia, é uma história sobre legado, sobre como as escolhas de uma geração assombram a próxima.
Para Rick e Evelyn, significa proteger o filho de uma maldição que não lhes pertence. O retorno da múmia não tenta ser sutil. Ele joga tudo na tela: tempestades de areia, amores impossíveis, profecias, escaravelhos e humor. Mas em meio a esse caos controlado, ele faz algo essencial. Faz o público se importar com seus personagens. E é por isso que a franquia sobreviveu. Ela nunca foi sobre a múmia, sempre foi sobre os vivos. A verdadeira aventura não é sobre o tesouro, é sobre o que estamos dispostos a perder para protegê-lo. Assim, o palco está montado para o que vem a seguir. Uma jornada que vai testar Rick, Evelyn e Alex como nunca antes. A paz que Rick e Evelyn O'Connell construíram começa a ruir quando o pequeno Alex, curioso e destemido, encontra um artefato escondido, o bracelete de Anubis. Ele o coloca no braço sem entender o poder que acabou de liberar. De repente, visões tomam conta da criança. O deserto, templos antigos, um exército dourado esperando por ordens. O bracelete o conecta ao próprio Rei Escorpião, e uma contagem regressiva invisível começa. Alex tem apenas 7 dias antes que o bracelete o leve até a cidade perdida de Amsher, onde o destino do mundo será decidido. O destino não pede permissão. Ele simplesmente prende o bracelete no seu pulso e te arrasta até o fim. Enquanto isso, um novo grupo de seguidores fanáticos surge, o culto de Imhotep, determinado a ressuscitar o antigo sacerdote para que ele use o poder do bracelete e comande o exército do Rei Escorpião. A cena da ressurreição de Imhotep é uma das mais marcantes do filme. Um espetáculo visual que mistura efeitos práticos com CGI de ponta, para a época. Em um templo sombrio, banhado por tochas, os servos do mal realizam um ritual. A areia se levanta, o chão treme, e aos poucos a carne volta a cobrir o corpo mumificado de Imhotep. É um momento tanto de horror quanto de reverência. Interpretado novamente por Arnold Vosloo, o personagem retorna com uma presença magnética. Ele não precisa gritar para ser ameaçador. Seu olhar transmite séculos de dor, ódio e ambição. Imhotep é o tipo de vilão que não busca destruição pelo prazer. Ele busca ordem, o seu tipo de ordem, e é isso que o torna assustador. Mas há algo novo em jogo: o amor. Sua amada Ankh-Sunamun também retorna, reencarnada em um novo corpo. Eles são 2 fantasmas tentando recuperar uma vida roubada pela história. Quando Alex é sequestrado pelos seguidores de Imhotep, a aventura realmente começa. Rick e Evelyn, agora pais em desespero, precisam seguir as pistas deixadas pelo próprio filho, desenhos, símbolos e sonhos que o bracelete o obriga a criar. Cada parada é uma corrida contra o tempo e contra forças sobrenaturais. As visões de Alex se tornam cada vez mais intensas, e Evelyn começa a perceber algo estranho. Ela própria tem lembranças que não são dela, visões do Egito Antigo, de templos dourados e de uma mulher guerreira chamada Nefertiti, filha do faraó Seti I. Essas visões revelam um dos maiores segredos da história. Evelyn é a reencarnação de Nefertiti, a guardiã original do bracelete de Anubis, e Imhotep e Ankh-Sunamun foram os responsáveis por trair o faraó. De repente, o passado deixa de ser lenda e se torna espelho. O tempo se dobra e a história começa a cobrar suas dívidas. O filme se transforma em uma aventura de viagem, uma caravana cruzando desertos, ruínas e tempestades de areia. A fotografia muda, os tons ficam dourados, o sol mais forte
e o mundo parece vivo. Rick, que sempre foi o homem da ação, agora se vê guiado por algo muito maior que coragem, o amor pela família. Evelyn, antes estudiosa e racional, se torna uma mulher dividida entre ciência e destino. Há uma bela contradição aqui. Os heróis que passaram o primeiro filme lutando contra o sobrenatural, agora percebem que são parte dele. Às vezes, o herói descobre que o maior mistério não está nas ruínas antigas, mas dentro dele mesmo. Enquanto isso, Imhotep e Ankh-Sunamun seguem seus próprios caminhos. Eles acreditam que o poder do bracelete de Anubis vai lhes permitir dominar o exército do rei escorpião, e assim o mundo. Mas o bracelete é traiçoeiro. Ele pertence aos deuses, não aos mortais, e o preço para usá-lo será alto. Uma das sequências mais intensas do filme acontece no trem egípcio, uma mistura de ação clássica com aventura moderna. Rick e sua equipe enfrentam os servos de Imhotep em cima de vagões em movimento, com o deserto passando em alta velocidade ao fundo. Cada soco, cada salto, cada tiro é filmado com energia física e real. Sommers queria que o público sentisse o perigo, e conseguiu. É aqui que a essência do filme se revela. Não se trata apenas de vencer monstros, mas de lutar pelo que se ama. Rick arrisca a vida não por glória, mas por Alex. Evelyn não é uma donzela em perigo. Ela é a alma da história, guiando o grupo com coragem e fé. À medida que a jornada continua, o passado começa a se misturar com o presente. Evelyn tem visões de Nefertiti enfrentando Ankh-Sunamun em um duelo milenar. Essas cenas são filmadas com elegância, misturando emoção, memória e destino. Os figurinos, o design dos templos, a coreografia das lutas, tudo tem um toque de misticismo e nostalgia. Não são apenas memórias, são ecos de uma vida que ainda quer ser vivida. Essas visões fortalecem Evelyn e fazem Rick entender que o verdadeiro poder da família não vem de músculos ou armas, vem da fé uns nos outros. Em um acampamento sob o céu estrelado, Rick e Evelyn compartilham um momento de calma. Ela confessa que está com medo, não da morte, mas do que pode acontecer com Alex se falharem. Rick, sempre o cético, responde com algo simples, mas poderoso. Eu não acredito em destino. Eu acredito em nós. É o tipo de frase que define o espírito do filme. Aventura e emoção, mas sempre ancoradas em amor e humanidade. Essa é a magia de O Retorno da Múmia. Ele nunca deixa de ser humano, mesmo quando lida com deuses. O retorno da múmia acelera como o bracelete em torno do pulso de Alex. Cada minuto conta, cada visão é uma pista, e cada passo os leva mais fundo no coração do Egito Antigo. Os O'Connells não estão apenas tentando salvar o filho, estão tentando impedir que o próprio passado destrua o futuro. O tempo não é um inimigo, é um lembrete de que o amor precisa ser mais rápido que o destino. E com o amanhecer sobre as dunas douradas, a família parte em direção a Am-Sher, onde deuses, homens e monstros se encontrarão uma última vez. À medida que o retorno da múmia avança, o Egito volta a ser o protagonista silencioso da história. As dunas parecem se mover com vida própria. Os ventos sussurram nomes antigos, e o sol queima com a mesma fúria dos deuses esquecidos. Rick, Evelyn, Jonathan e Ardeth Bay agora seguem uma trilha mística, um caminho que Alex, involuntariamente, está traçando com as visões que o bracelete de Anubis envia. Cada vez que o garoto toca um novo símbolo, o artefato brilha.
e o mapa se revela aos poucos. O deserto não é um vazio, é um espelho, e nele o passado observa o presente com olhos de areia. Mas o tempo está se esgotando. O bracelete está começando a consumir Alex, e o que começou como uma aventura de resgate começa a se transformar em uma corrida espiritual. Enquanto isso, do outro lado do deserto, Imhotep e Ankh-Sunamun avançam com seu exército de seguidores, guiados pela promessa do poder do rei escorpião. Imhotep sabe que precisa de Alex vivo. O bracelete está preso ao garoto, e apenas o portador pode abrir o caminho para Am-Sher. Mas o tempo o pressiona também. Se a jornada demorar demais, o poder do bracelete será perdido, e o rei escorpião continuará adormecido para sempre. A tensão cresce. Evelyn e Rick não estão apenas enfrentando Imhotep, estão enfrentando a própria história. A cada templo que atravessam, Evelyn tem visões mais vívidas. Ela se vê como Nefertiri, filha do faraó, treinada como guerreira e guardiã do bracelete de Anubis. Essas lembranças não são apenas memórias, são lembranças genéticas, espirituais, que a conectam à batalha original entre Nefertiri e Ankh-Sunamun. O passado nunca morre, ele apenas muda de rosto e volta para terminar o que começou. Evelyn é o coração da história, e aqui ela assume seu papel por completo. De uma intelectual curiosa, ela se torna uma mulher que entende que o conhecimento também é uma arma. Quando todos ao redor perdem a fé, é ela quem mantém a calma. Rachel Weisz entrega uma performance poderosa, suave e forte ao mesmo tempo. Ela não é uma heroína porque luta com espadas, mas porque entende o